Nicodemos, um mestre da lei, formado nas Escrituras, ensinador das Escrituras ao povo de Israel, não conheceu a verdade. Precisou Jesus dizer a ele que ele tinha que nascer de novo, da água e do Espírito. Não só ele, mas todos que quiserem estar no reino de Deus. Ninguém pode fazer parte do povo de Deus se não nascer de novo, da água e do Espírito. Aí vem alguns mentirosos, salafrários, enganadores da palavra, que faz comércio para enganar o povo, falsificando a palavra. Aí vai dizer que esse nascimento é do batismo de água dentro da igreja. Eu estava debatendo com um religioso evangélico. Ele disse a mim: tem que ser batizado dentro da igreja para receber a remissão de pecado, para nascer para Deus. Eu digo: meu irmão, tua mente está na escuridão. Tu precisa conhecer a verdade. Quem ensina isso são os líderes, pastores de igreja. Porque com esse batismo, ele torna você propriedade do sistema igreja dele. Jesus não ensinou isso a ninguém. Quando Jesus fala a Nicodemos que é preciso nascer da água e do Espírito, a água que Jesus fala não é água de batismo de igreja alguma. Jesus nunca pregou nenhuma igreja, nenhuma vida de igreja, nem batismo de água de igreja. A água que Jesus fala é a palavra, nascer da palavra, pela transformação do Espírito Santo no nosso entendimento. Água e Espírito é a palavra, a água que limpa, purifica a mente podre do homem pelo entendimento errado. Pelo vã entendimento, é a palavra. Tem que nascer da palavra. A semente de Deus é a palavra, por onde o Espírito Santo transforma o nosso viver como uma água que jorra dentro de nós. Porque o Espírito Santo também é classificado como água nas Escrituras. Dá uma olhadinha lá em João, capítulo 7, versículo 37 ao 38. Quando nós cremos em Jesus, recebemos o Espírito Santo, que jorra como uma fonte de água viva dentro de nós. Sabe o que é isso, irmão? É a vida de Deus em nós. É o selo de Deus em nós. É o novo nascimento, quando nós cremos em Jesus, pelo Espírito Santo. Não é por batismo de água de igreja. Até isso, o diabo engana o povo. Quantos são membros em negócio, propriedade do homem dentro do sistema religioso? Jesus não mandou ninguém se batizar em água de igreja. Os apóstolos não pregaram isso. Não vem pegar um texto isolado de uma situação que não tem nada a ver a aplicar essa doutrina de batismo nas águas, porque Jesus mandou. Então, meus amados irmãos, não resistam à verdade do Evangelho. Creiam no que está no Evangelho. Não fique preso, devoto, escravo, dentro de uma submissão, vivendo uma fé cega em Deus, dentro de igreja, como se fosse o meio para você servir a Deus. Você tem que ter a luz de Deus na tua mente, que é Jesus, o Evangelho da salvação. Se alguém te prega alguma outra doutrina, algum outro conceito de Deus, que não for o Evangelho de Cristo, não receba, irmão. Amigos religiosos de qualquer religião, vai pregar para um religioso evangélico, ele diz logo: eu já sou de Deus. Não para ouvir. Não para ouvir. Eles já estão dentro do seu entendimento religioso, da sua vida formal. É aí que eles entendem que são de Deus. Eles não estão firmados e principiados na verdade do Evangelho. É nas igrejas, na formalidade da vida e dos sacrifícios religiosos, por onde eles entendem. Meus amigos religiosos, de qualquer religião, seja evangélica, espírita, budista, católica ou qualquer outra, aprendam de Cristo. Examinem as Escrituras, porque as Escrituras testificam de Cristo. As Escrituras nos mandam seguir a Cristo. As Escrituras
nos manda guardar a palavra de Cristo. As Escrituras nos orientam até a fé em Cristo, por onde alcançamos a salvação. Não é dentro de igreja, guardando e se submetendo a nenhum ritual, ordenança religiosa de líderes. É a Cristo. As Escrituras nos convida a crer e aprender e a seguir a Cristo, guardando e praticando a palavra, a doutrina de Cristo. Não é doutrina de igreja alguma. Eu fui questionado pelo irmão, que ele disse a mim, não, nós temos que guardar a doutrina de Cristo e a doutrina da igreja e ministério onde a gente está, como regra de vida com Deus. E para a salvação, não. Ou a doutrina de Cristo, ou não. Não adianta, porque tem gente que está pegando doutrina de igreja, usos e costumes, formalidade, sacrifício, ritual, cerimonial de religião, de igreja, e colocando como princípio, como regra, como meio de salvação. Por exemplo, guardar sábado, dar dízimo, ser batizado, estar dentro de um ministério igreja. É o que se mais vê pregar aí, que o crente tem que estar dentro de uma igreja. O crente que é membro da igreja, ele tem que estar em Cristo para formar a igreja de Deus, que são pessoas que se encontram em qualquer parte do mundo. E congregar um com o outro, não importa se é numa igreja ou se é num lar. O crente tem que estar em Cristo. Estão colocando regra de igreja, obrigação e sacrifício de igreja, como mérito para a salvação. Tem pastor pregando, se não der o dízimo, não é salvo. Tem pastor pregando, se não for batizado e não tomar ceia, não é salvo. É ou não é? Eu estou mentindo aqui, irmãos? Tem pastor pregando, se você não estiver numa igreja, numa denominação, sob a autoridade, olha o absurdo, do líder religioso que é o pastor, não é salvo. Porque o pastor é o canal da graça de Deus para abençoar a igreja. Isso é uma grande heresia que o povo está vivendo dentro dela. Tem pastor pregando, se você não guardar o sábado e não for dessa ou daquela instituição religiosa, não é de Deus. Estão colocando a vida com Deus centralizada, exclusiva, dentro de uma instituição religiosa. Seja ela seita, igreja evangélica, sistema religioso ou religião. Estão estabelecendo isso, irmão. E logo desvia do alvo. Porque não tem dois alvos para a salvação. O meu alvo é Cristo. A rocha é Cristo. O fundamento é Cristo. O lugar que eu tenho que estar é em Cristo. Jesus disse, se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, aí eu pergunto a você, verdadeiramente, tem alguma palavra de Jesus mandando você estar submisso, escravo, sendo devoto, praticando toda a obrigação que determina o líder, o pastor de alguma igreja para você ser de Deus? Tem alguma palavra de Jesus ensinando você a estar dentro de alguma igreja, ministério, como se fosse igreja de Deus? É isso que eu chamo a atenção dos irmãos. Doutrina para salvação, por onde eu tenho que moldar a minha vida, não é dentro de um sistema religioso. Você sabia que tem muita gente que a sua vida está dominada, entregue, para ser um objeto de ordenança do homem, para viver como manda o homem dentro da religião? Tem muita gente que as suas vidas estão sendo dominadas pelos líderes, pela religião, aonde eles estão vivendo tudo o que determina lá, como se vestir, o que fazer, o que pode, para onde ir, não posso ir ali, não posso fazer isso, tem que ser ordenado pelo líder, pelo pastor, pela igreja. Irmãos, a minha vida pessoal, nem Cristo interfere. Eu que tenho que ser prudente para andar dentro da palavra dele em qualquer lugar que eu esteja. Não é dentro de uma igreja. Vocês estão entendendo isso? Então, se você fizer uma análise com a mente, tá? Você for verdadeiramente com a sua mente, buscando conhecer, examinando a palavra de Deus, Cristo,
o que ele ensinou, você vai ver isso. Cuida de ti, da doutrina, irmãos. Tem mais gente preocupada em cuidar de cumprir as obrigações de igreja. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. E não se preocupe em pegar a palavra de Deus para colocar a sua vida no conhecimento dela. Nem um minuto sequer. O prazer dela é cumprir a obra e as obrigações de igreja. Mas a Bíblia não ensina isso. Bem-aventurado o homem que medita nessa palavra de dia e de noite e tem prazer nela. O que Deus quer de nós não é uma vida de sacrifício, de obrigação e devoção de igreja. É uma vida de conhecimento e de entendimento na palavra dele. Por isso que ele diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Seja prudente, examine a sua vida na doutrina de Cristo. Não é a sua vida dentro das ordenanças da igreja. É na doutrina de Cristo, irmão. Então, quem foi o grupo de pessoas que mais resistiram a Jesus e que mais combateram contra a verdade do evangelho que Jesus trouxe? Os religiosos. Quem era o povo que se denominava de Deus? Os religiosos. Quem era o povo que usava-se como se fosse Deus para julgar os outros? Os religiosos. Quem era o povo que gostava de mostrar a aparência? Os religiosos. Isso era e é ainda hoje. É a mesma coisa. Por isso que eu quero convidar você, não seja um religioso, um crente de crenças religiosas de igreja. Seja cristão, um crente com a sua crença em Jesus, na palavra dele, seguindo e praticando, para que você seja bem-aventurado. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos. Mais uma porção da luz de Deus para iluminar sua mente e o seu entendimento. Amém?